Bom, gente, novamente, né? Bom dia a todos. Meu nome é Renata Lasso, como eu falei, sou franqueada da SP Coach e hoje eu vim trazer um conteúdo aí para agregar realmente mais valor e para que vocês consigam potencializar ainda mais os seus resultados. Então, o que nós falaremos? Sobre como as nossas emoções, elas têm um impacto gigante aí nos nossos resultados, tanto pessoal, né, pessoais como profissionais, como que eles interferem na nossa alta performance, ok? Então, primeiramente, vamos entender alguns padrões, tá? Entender alguns padrões mentais. Então, primeira coisa, nossos pensamentos geram emoções, que geram atitudes e que vão gerar resultados, né? Ali eu trouxe, exemplificando, né, o iceberg, ele traz o nível de consciência, então a parte observável, então né, o meu comportamento e os meus pensamentos de forma consciente, então o que eu sei que eu não sei, né? Depois nós temos a segunda etapa aqui do meio do iceberg, seria o nosso subconsciente. Então, são os padrões que são criados na nossa mente, os nossos hábitos, e pensamentos são hábitos, crenças são hábitos, né? Então, eles ficam nessa etapa da nossa mente, então, são os nossos filtros, né? As nossas crenças, então, como nós enxergamos o mundo externo, tá? E que acumulamos ao longo do tempo através das nossas experiências, das nossas vivências. Então, com isso, nós criamos as nossas crenças fortalecedoras e nossas crenças limitantes. E depois nós temos o nível do inconsciente, que é o que eu nem sei que eu não sei. Aqui a gente entra mais no cérebro reptiliano, é a parte mais instintiva. Então é aquela coisa, né? Tipo, você sente medo, é instintivo, é inconsciente. Você não racionaliza, eu tô com medo. Depois você vai pensar nesse sentimento. Então, trazendo um pouquinho o conceito de como que a mente da gente funciona, para que a gente consiga entender de onde vêm as nossas emoções, para que a gente possa, primeiro, dar nome a elas, né, significar para depois ressignificar. Tá? Então, o que são emoções? São sinais. Então, assim, é a forma rápida do nosso sistema se comunicar conosco, né? Então, o nosso cérebro, ele capta tem a visão, tem a transformação disso no córtex pré-frontal, ele faz essa leitura e você tem uma emoção. Ela pode ser positiva ou negativa, né? Como a gente está representando aí. Quando a gente tem uma emoção positiva, como que a gente se sente? Mais vibrante, né? Só que se a gente tiver uma emoção negativa, automaticamente a nossa performance cai. Então, seria interessante aprender a lidar com essas emoções? Você realmente assumir o controle e sair mais rápido de uma situação, às vezes de estresse, uma situação que você ficou triste, e conseguir mudar isso. Hoje, em média, quanto que vocês costumam demorar para mudar esse estado emocional? 1 hora? Meia hora? Um dia? Depende a intensidade dessa emoção. Depende o evento que aconteceu e gerou, às vezes, essa emoção negativa. Mas ainda assim, está no seu controle escolher quanto tempo você vai ficar com essa emoção. Como assim, Renata? Então eu falo assim, que a dor ela é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. É uma questão de escolha. Você perdeu alguém, beleza? Como você encara a morte? Como você encara essa situação? Você pode ficar um dia, uma semana, um mês, 10 anos. É a tua perspectiva, é as suas crenças. Então, se você começa a trazer isso para a forma consciente, começa a fazer uma nova leitura, você sai mais rápido, tá? E qual que é o seu impacto, né? Emoções negativas, elas roubam a nossa energia. Todos nós sabemos que para a gente realizar muito mais e realizar os nossos sonhos de vida, o que a gente precisa? A gente precisa ter um desejo muito intenso e uma energia muito alta. Senão a gente não consegue. Dentro de um processo de vendas com um cliente, se você não tiver em alta energia, você não vende. Entendeu? Então 80% representa, 80% do seu resultado é atitude. Então como é que eu vou ter um comportamento positivo se eu estou com uma emoção negativa? Então já fica a reflexão aí. Como é que vocês passam a maior parte do tempo? O que vocês olham? O
Problema ou a solução? Olhar para o problema gera limitação, gera estresse, e aí as coisas não andam. Existem dois tipos de pessoas, tá? As que negam as emoções e acham que vai passar, e não aprendem. Então, a primeira coisa é olhar para a tua emoção, por que eu estou me sentindo assim, entender realmente de onde ela está vindo, né? Para que a gente consiga dar nome, significar e falar assim, peraí, eu escolho que eu não preciso ficar desse jeito. Tá? E aí tem as que acham que é normal, né? Então é normal ter emoções negativas, é normal ficar reclamando, é normal se colocar como vítima, é normal não assumir a responsabilidade da mudança, né? E aí o que acontece? Você, na verdade, não é normal, porque você está disfuncional. Segundo a psicologia, né, a psicologia positiva, o que eles falam? Que 78% das vezes o ser humano ele precisa tomar decisões na vida. Então, assim, se você está tomando muitas decisões pelas outras pessoas da sua família ou da sua empresa, tem decisões que é sua, ok. Mas se você tiver aquela pessoa que sobrecarrega e quer controlar tudo, você está disfuncional e você está impedindo que o cérebro daquela pessoa desenvolva. Porque tomar decisões é um processo cognitivo, precisa ser desenvolvido. Né? Então, se a gente faz isso com o filho, a gente está impedindo que ele tome decisões depois para a vida dele. Aí tem, né? Você não entra realmente nessa questão da alta performance. Por quê? Porque ou você se sobrecarrega ou você está subutilizando, porque quando alguém toma decisões por você. Então, olha a importância da gente entender alguns conceitos e alguns padrões. Então, quando aprendemos a lidar com as nossas emoções, é libertador e você viverá em plenitude. Porque quando a gente consegue lidar melhor com as nossas emoções, você tem mais clareza para tomar decisão. Porque até o Augusto Cury fala, né? Quando a emoção fala, a razão se cala. Então, se você tiver num estado emocional alterado, você não vai ter a mesma clareza se você estiver num estado emocional tranquilo. Então, a tua decisão, ela não vai ser a mesma. E nós tomamos, a mente da gente, nós tomamos as decisões na emoção, mas nós justificamos na razão. Então, quanto mais controle emocional, mais decisões assertivas você vai ter. Tá? Quando você tem emoções negativas, suas regras de mundo, seus critérios, né, a forma que você definiu, as suas crenças, né, não estão sendo satisfeitas ou respeitadas. Quando a gente fala também de critérios, como até o Marco trouxe aqui, a questão de valores. A gente tem hierarquia de valores. Então, valores, critérios, é tudo que é importante para você. Quando a gente sente uma emoção negativa, normalmente é porque aquilo infringiu um valor seu, infringiu algo que é importante para você. E é importante você se questionar e saber qual é esse valor. Por que eu estou me sentindo assim? Por quê? Porque aí você define e aí você consegue substituir o padrão. Substitui o pensamento, senão você só fica ali com a emoção e ruminando aquela emoção, tá? Não dá pra falar muito, mas é um tema que eu adoraria, assim, falar por horas. Então, regras são critérios alinhados com seus valores, então tudo que é importante para você. Dentro de valores, nós temos essa hierarquia de valores, como o Marcelo ali falou. Ele colocou na dinâmica o que? Você colocou família, saúde e negócios, né? O que acontece com isso? Primeiro família, depois saúde e depois negócios. Se é o contrário, vamos imaginar, se ele coloca negócios primeiro, então ele vai sacrificar o negócio pela família e pela saúde. Aí, no caso, ele vai dar muito mais atenção para a família, ele vai abrir mão, às vezes, do negócio para dar atenção para a saúde e para a família. Ele busca mais qualidade de vida, mais equilíbrio. Então, assim, com isso, você começa a entender alguns padrões e alguns perfis. E é natural. E é natural no decorrer da vida que isso também mude, tá? Eu queria só aproveitar a deixa. Então, existem duas formas de lidar com as emoções. Ou você muda suas regras de mundo, né, a sua visão de mundo, ou muda as circunstâncias
que você vive. Tá? Então, é a forma que você está olhando aquela situação. Tá? Quando você aprende, a emoção negativa some. Então, comece a olhar as coisas não com o olhar de frustração. O que é frustração? Expectativa mal direcionada. Então, peraí, vamos alinhar essas expectativas. O que eu tenho que aprender com isso? O que eu posso fazer de diferente? E buscar a melhoria. As pessoas possuem comportamentos ruins, mas elas não são ruins. Existem 3 tipos de categorias de modelos de mundo que são destruidoras. Tá? Nós temos achar que tudo é pessoal, trazer para a identificação, achar que tudo é permanente. Então, quando achamos que os problemas são permanentes, isso foge do nosso controle e gera essa sensação de impotência, de frustração. E a questão, fazer uma generalização. Então, seja mais específico, defina, porque é aí que você vai conseguir dar um novo significado, né? Porque senão você perde o controle, tá? Como ter mais emoções positivas? Primeira coisa, assuma a responsabilidade. Eu sou responsável, bem ou ruim, a situação, o que aconteceu, o evento, você é responsável. Cada um está exatamente onde merece estar, devido às suas escolhas que vocês fizeram até aqui. Tá? Segundo, objetivos claros, olhe para o futuro. Pessoas sem objetivos reclamam e olham para o passado. Missão, tenha uma missão e um propósito de vida. Se proponha algo que seja importante a você, alinhado com os seus valores. Trabalhe o exercício do perdão. Né? Então, existem 4 tipos de perdão. O perdão é o gesto mais egoísta que um ser humano pode ter. Você se liberta do seu passado. Então, quais são esses 4 tipos? Primeira coisa, perdoe seus pais. Eles fizeram o melhor que podiam. Se eles não fizeram é porque eles não sabiam. Se eles não fizeram é porque eles não tinham condições de fazer a mais. Perdoe o mundo. As coisas podem acontecer, situações acontecem, eventos acontecem. Não está no seu controle. As pessoas, perdoe as pessoas, você não sabia ou não tinha condições de mudar isso naquele momento. As pessoas não fazem porque elas são ruins, é porque às vezes elas também não sabem, era o que elas tinham para dar naquele momento. Então, trabalhar a questão, entender a limitação do outro, entender, né? Trabalhar a empatia. E perdoe você, somos falhos. O mal, e perdoe às vezes, a gente faz mal para outras pessoas, então se perdoe, peça desculpas, tenha humildade. Reconheça os erros e aprenda com eles. Então, se perdoe nesse quesito. E Martin Seligman trouxe aí algumas frases, né, ele é o pai da psicologia positiva, falando um pouquinho do otimismo. É uma ferramenta com um conjunto claro de benefícios que combate a depressão, promove realizações e produz saúde melhor. Mudar as coisas destrutivas que dizemos a nós mesmos quando experimentamos os contratempos normais da vida, todos sofremos, é a habilidade central do otimismo. Então, assim, a questão do copo cheio e o copo vazio. Como é que vocês veem o mundo na maior parte do seu tempo? E como é que vocês querem ver o mundo a partir de agora com esses conceitos? Muito obrigada, gente.